Saudações a todos. Essa é a nossa aula a respeito de conhecimento científico, problematização, pesquisa em base de dados e introdução de um projeto de pesquisa. Faz parte da disciplina de trabalho de conclusão de curso, projeto, do UniBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela vai ser complementada por uma outra aula. Essa é a parte 1 e teremos a parte 2, que vai abordar todas essas informações mencionadas anteriormente, e ambas as aulas fazem parte de um nivelamento das turmas para que os projetos de trabalho de conclusão de curso possam ter andamento. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Sou o professor Guilherme Branco, sou fisioterapeuta e estou conduzindo durante esse semestre essa disciplina. Antes de mais nada, é importante nós mencionarmos a existência de diversos tipos de conhecimento: o conhecimento filosófico, o conhecimento popular e o conhecimento religioso, bem como o conhecimento científico. No entanto, o conhecimento da maneira como a gente vai abordar durante a disciplina de TCC projeto é o conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele tem as suas proposições ou hipóteses verificadas ou falseadas através da experiência e não apenas pela razão. Ou seja, experimentos precisam ser realizados para que a gente possa ou validar ou falsear determinadas hipóteses que podem ter, por exemplo, uma plausibilidade, mas que precisam ser testadas para que a gente consiga atingir os resultados e esses resultados possam ou confirmar ou refutar essa hipótese. E a ciência, da maneira como nós estamos abordando, ela pode ter as informações geradas pela ciência, essas informações podem ser consumidas, digamos assim, de duas maneiras. Pelo usuário da informação científica, por exemplo, um estudante, um profissional que busca se atualizar através de educação continuada, através de leituras de periódicos, ou ela pode ser produzida por um cientista, por exemplo, né? Do ponto de vista do usuário, quando a gente vai buscar uma informação científica, a gente precisa partir de um problema. Então, imaginemos que eu seja um estudante, esteja aqui no processo mesmo de criação do meu projeto de TCC, e eu preciso, antes de mais nada, para buscar essas informações científicas, especificar um problema. E a partir da especificação desse problema, eu vou acessar a informação científica disponível, avaliando a qualidade da informação, para saber se ela de fato pode gerar as conclusões que essas informações geram, se eu posso de fato confiar nessa informação ou não. Depois desse processo de avaliação da qualidade da informação, eu devo sintetizar a informação para que eu possa depois, como última etapa, resolver o cenário clínico. E quando a gente fala em resolver o cenário clínico, é um problema que você tem, por exemplo, no seu dia a dia, na sua rotina clínica. Imaginemos que você receba um paciente com um quadro de capsulite adesiva do ombro. Então, eu preciso resolver que tipo de abordagem para essa fase mais aguda eu posso adotar de modo a reduzir dor, por exemplo, né? Eu posso utilizar recursos eletrotermofoterápicos, posso utilizar terapia manual. Então, eu tenho esse problema. A comparação de efeitos de terapias distintas para a resolução desse quadro. Então, eu preciso resolver esse cenário clínico, certo? Então, é uma maneira de como usuário a gente pode se servir da ciência. Como produtor, a gente basicamente segue 3 etapas: o planejamento, a execução e a divulgação dessa produção científica.
Para nós, nesta disciplina de TCC projeto, nós vamos trabalhar especialmente com a primeira parte dessas 3 etapas, que é o planejamento da produção de informação científica. E aí, toda vez que a gente fala que vai atuar como pesquisador, não necessariamente nós precisamos ter em mente que eu preciso ser um pesquisador para me tornar um bom profissional. Mas a pesquisa, ou como usuário treinado ou como produtor, que é os 2 papéis que a gente discutiu anteriormente, ela é fundamental para a consolidação na sua área de atuação. Então, uma prática clínica baseada em evidências científicas de qualidade, de fato, pode transformar o seu perfil de atuação profissional. Muito bem. E já que a gente vem falando tanto a respeito aí de pesquisa, o que vem a ser essa pesquisa científica? A pesquisa científica ela se baseia, então, na produção, né, do conhecimento científico através dos 3 passos que a gente discutiu anteriormente. E quando a gente destrincha cada um desses passos, a gente precisa se lembrar que o planejamento faz parte, então, de um projeto de pesquisa, que é o tema principal deste nosso semestre, né, dessa disciplina que é ao longo desse semestre. E esse projeto de pesquisa, ele é permeado por 4 diferentes aspectos. O primeiro deles é a pergunta científica. Essa pergunta científica, ela vai dar origem a um processo de revisão da literatura para a identificação das informações já existentes a respeito do tema ou correlacionadas a ele. Essa revisão de literatura ela permite, então, que a gente chegue a algum objetivo, sejam criadas algumas hipóteses e a gente consiga obter os objetivos do nosso estudo, da nossa pesquisa, e com isso a gente consegue efetuar todo o planejamento, que é o plano, né? As etapas que vão ser percorridas, o cronograma, e na definição desse plano a gente precisa também definir quais são os materiais e os métodos que a gente vai utilizar. Metodologia de organização do trabalho, que tipo de materiais, instrumentos, insumos que a gente vai utilizar, participantes para estudos experimentais. Então, basicamente, quando a gente fala de planejamento, a gente fala do projeto de pesquisa, composto por essas 4 etapas. Já na execução, que é a etapa seguinte, que vai, então, ser abordada na disciplina de trabalho de conclusão de curso orientação, que é o TCC orientação, a gente parte para a apresentação de um relatório final. E esse relatório final é baseado numa coleta de dados que foi realizada, que pode ser através de experimentos ou através de pesquisa bibliográfica, em se tratando de estudos de revisão. Essa coleta de dados ela é sequencialmente exposta a uma análise desses dados, que pode ser uma análise estatística ou uma análise qualitativa, uma análise estatística quantitativa ou uma análise estatística qualitativa, desculpe. Prosseguindo, a gente faz o armazenamento e a tabulação desses dados. Então, todos esses dados que foram extraídos eles vão ser transformados e organizados, né, sistematicamente, para que eles possam ser, por fim, interpretados. E aí, a partir dessa interpretação, a gente gera esse relatório final. E o último estágio aí da produção científica é a divulgação, que é a produção, então, de um documento científico, que pode ser o trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma tese, uma dissertação, dependendo do grau de especialização de cada uma dos trabalhos, cada um dos trabalhos, ou pode ser simplesmente um artigo científico, né, que vai ser publicado em periódicos ou qualquer outro tipo de publicação pertinente. E aí a gente tem, então, todos esses possíveis elementos que podem compor um documento científico, o artigo, a monografia, a dissertação, a tese, que são os mais comuns. E é importante, quando a gente fala de pesquisa científica, a gente entender que o enfoque da pesquisa
ele pode ser distinto. Ele pode ter um enfoque quantitativo, quando a gente se preocupa em quantificar, em medir, em apresentar números a respeito de algumas informações. Ou ele pode ter um enfoque qualitativo, quando a gente vai apresentar descrições, quando a gente vai apresentar elementos não mensuráveis. Ou a gente pode ter um enfoque misto, certo? Então, basicamente, a pesquisa científica ela pode ter esses três enfoques, quantitativo, misto e qualitativo. Independente do enfoque, a gente vai ter um processo de construção desse projeto científico, que é o nosso objetivo nessa disciplina. E percebam que as fases 1 e 2 elas são comuns aos dois tipos de projeto científico, tanto um projeto científico com enfoque quantitativo, como demonstrado aqui nesse organograma. As duas primeiras fases, a primeira ela parte da ideia e a segunda a formulação do problema, são fases comuns, chegando à fase 3, que é a revisão da literatura e o desenvolvimento do marco teórico. Percebam que nesse próximo slide nós temos as fases 1 e 2 para que um projeto com enfoque qualitativo. Percebam que as fases 1, a ideia, e a fase 2, formulação do problema, também fazem parte deste passo a passo aqui do projeto científico. E o que vem a ser então a pergunta? Essas perguntas, independente do tipo de estudo, enfoque quantitativo, qualitativo ou misto, né? As etapas iniciais são comuns e a gente parte de uma problematização, que vem a ser a definição de uma pergunta científica. A partir disso, a definição do tema é importante, ou seja, a ideia inicial do projeto, que vai reunir perguntas dos componentes do grupo. Já que nós estamos falando aqui sobre um projeto, a gente provavelmente vai trabalhar em duplas ou, em alguns casos, em trios. E a gente reúne, então, a gente pode reunir perguntas dos diferentes componentes do grupo para que a gente possa chegar a uma definição de tema que seja comum para todos. Elas vão ser selecionadas aí de acordo com os itens do Finner, que a gente vai discutir daqui a pouco, que vão ser exatamente as iniciais para alguns aspectos fundamentais para uma pergunta científica. Quando a gente faz uma pergunta científica que vai guiar então o nosso projeto, a gente precisa entender se esse projeto ele é factível, ou seja, será que ele pode ser colocado em prática? Será que dá para transformá-lo em realidade? Um outro ponto importante, será que ele é interessante? Interessante não no sentido de me despertar qualquer tipo de interesse ou de sentimento agradável como pesquisador, isso é fundamental, mas ele deve ser interessante no sentido de prover informações diferentes, informações mais elaboradas, ou com o objetivo de responder perguntas que não haviam sido respondidas, ou de confirmar ou dar outra ótica para perguntas que já haviam sido feitas e respondidas na literatura. Um outro aspecto importante é a identificação de aspectos éticos, que a gente vai discutir à frente ao longo do nosso cronograma da disciplina, a importância de aspectos éticos no que diz respeito, em especial, à realização de pesquisas com seres humanos e com animais, e se ela é relevante do ponto de vista científico. Existe algum tipo de fundamentação no que eu estou apresentando? Essa pergunta que eu estou apresentando, ela tende a ter algum tipo de impacto social, impacto científico? Isso que é o que a gente diz respeito, que a gente menciona como relevante. Então, para que um projeto seja factível, ele deve ter um número adequado de sujeitos, e aí perdoem, a nomenclatura mais adequada agora é participantes, não sujeitos, né? Ela deve ter um domínio técnico adequado, então a gente precisa apresentar informações técnicas adequadas e não simplesmente questões
baseadas no achismo ou nas percepções pessoais. Ela pode ser, então, viável em termos de tempo e de custo. Isso é muito importante, porque às vezes a maneira como a gente delineia um projeto, a gente pode ter tempo muito grande para poder executá-lo e um custo enorme que às vezes não vai estar disponível para que a gente possa implementar. E ela precisa ter um escopo manejável, é justamente isso. Será que eu consigo manejar todas as situações que essa questão vai me trazer? Interessante justamente, olha, a resposta é estimulante. Será que ela é nova no sentido de ser original, inovadora em algum aspecto? Será que ela vai fornecer algum tipo de achado novo? Será que ela pode levar a inovações na prática clínica, que pode ser uma coisa bastante importante? E ética no que diz respeito à adequação para o estudo envolvendo humanos e animais. E relevante, por fim, será que ela pode influenciar direcionamentos futuros de pesquisa? Será que vai ter algum tipo de impacto no conhecimento científico, na prática clínica ou nas políticas, né, públicas ou de qualquer outra ordem? E aí a gente entra, então, neste organograma que a gente vai tentar seguir para ficar mais fácil do ponto de vista conceitual, os passos que precisam ser seguidos para a gente chegar ao nosso projeto de pesquisa, que é o que precisa ser apresentado no final dessa disciplina. E a gente gosta de utilizar essa sequência, né? Começamos com a pergunta, que é o que a gente acabou de discutir, depois a gente passa para a revisão de literatura, num terceiro momento define materiais e métodos para finalmente chegar ao plano e ter então o projeto de pesquisa finalizado, ok? Então a gente vai começar a abordar alguns aspectos bastante específicos da pergunta. O que vem a ser essa pergunta então científica que a gente tanto fala, né, que é o pontapé inicial aí. A gente sabe que todo projeto científico ele deve seguir algumas etapas para que essa construção possa ser plena. E essas etapas vão variar de acordo com o tipo de estudo que vai ser conduzido, né, aquelas abordagens que a gente discutiu, ou qualitativas ou quantitativas ou mistas, e independente do tipo de estudo, como nós já mencionamos anteriormente, essas etapas iniciais são comuns, especialmente a definição do tema, que é a ideia, e a problematização, que é a definição dessa pergunta científica, que a gente está adentrando mais nesse detalhamento. E aqui eu já apresentei isso para vocês anteriormente. É um estudo, são as fases básicas de um estudo quantitativo, mostrando então que a fase 1 e 2 são comuns a as fases de um trabalho no estudo com enfoque qualitativo, então, a ideia e a formulação do problema. Então, é importante a gente discutir alguns aspectos para a concepção da pergunta científica, especialmente porque seria interessante que quando nós façamos a pergunta científica, a gente tenha algum tipo de domínio do assunto ou do tema que a gente quer abordar. Uma das sugestões que a gente dá, especialmente para vocês que estão na fase da graduação, é a identificação de uma área, ou então de uma sub-área de seu interesse, que não necessariamente você vai ter domínio sobre o assunto, mas você já vai estar mais familiarizado com algumas informações, e também esse tipo de estudo, de aprofundamento, de pesquisa bibliográfica, ele te movimenta, né? Então causa realmente um certo tipo de prazer ao fazer isso. Uma sugestão muito importante para que a gente possa aprofundar sobre o assunto ou o tema é buscar revisões sistemáticas, né? Elas podem ser um excelente ponto de partida, porque de uma certa maneira as revisões sistemáticas elas são como um resumo, né, do que existe na literatura científica a respeito do tema. A gente precisa fazer uma busca literária, né, sobre as informações desse tema, e aspectos relacionados à criatividade são muito importantes, né? A gente precisa ser criativo o suficiente para identificar algumas lacunas existentes aí nessa área, né, nesse tema. E uma coisa bastante importante, esse trabalho é um trabalho que geralmente ele é intenso, né? Ele demanda da gente, e é muito importante que a gente escolha muito bem os nossos colaboradores, os nossos
colegas, né, que trabalharão junto conosco, e também do orientador, para que ele possa dar o norte, né? Em específico, a disciplina nesse semestre, por ser um planejamento, por ser um projeto, do ponto de vista metodológico, o professor titular da disciplina, que no caso sou eu, vai fazer a orientação metodológica dos estudos, mas se sugere a existência de um co-orientador que seja da área, para que ele possa discorrer um pouco mais e auxiliar na questão técnica das informações aí contidas dentro do estudo, ok? Então, partindo aí mais especificamente para a pergunta científica, uma vez que a gente define o tema de interesse, a gente já pode tentar imaginar perguntas dentro daquele tema. E essa pergunta, ou a chamada questão da pesquisa, ou pergunta científica, ou pergunta da pesquisa, ela deve abordar aquilo que o investigador, no caso nós que estamos produzindo então esse projeto, né, do TCC, o que a gente gostaria de saber a respeito daquele tema, né? A meta é encontrar uma questão que seja relevante para você e para a literatura, que a gente já discutiu anteriormente, que muitas vezes pode partir de uma dúvida a respeito de um tema específico, por exemplo, e que possa ser desenvolvida em um bom plano de estudo. Basicamente, isso. Uma sugestão que eu gosto de dar para vocês, alunos da graduação, é que tentem encontrar uma pergunta a respeito de um tema que possa gerar algum tipo de construção mais efetiva para o profissional que vocês estão prestes a se transformar. Uma vez que ele pode, por exemplo, aumentar essa pergunta sendo respondida pelo projeto, pelo TCC, ele pode aumentar o seu grau de conhecimento a respeito de determinado tema, e isso pode ser impulsionador de uma carreira ou de oportunidades profissionais no mercado. Então, tentar fazer do TCC algo de fato útil do ponto de vista profissional, não apenas acadêmico. E essa pergunta, então, gente, ela vai nortear a condução do estudo que vai ser realizado, tornando, então, mais fácil a busca por respostas. Porque se a gente deixa tudo muito aberto, a gente fica com dificuldades para poder encontrar as respostas. Uma vez, então, que a gente tem uma pergunta bem definida, o nosso caminho, né, vai ser mais bem trilhado e as respostas que a gente precisa trazer para essa pergunta podem ser mais facilmente encontradas. Alguns aspectos importantes para a concepção dessa pergunta científica dizem respeito ao domínio do assunto, do tema, que a gente já falou, ou seja, pelo menos uma certa identificação com o tema ou a área seria importante. A gente comentou dessas revisões temáticas, a busca de literatura sobre o tema, criatividade, escolha adequada dos orientadores e colaboradores, e a gente precisa partir de perguntas gerais, que vão ter respostas amplas e quase infinitas, ou perguntas específicas, que vão ter respostas mais direcionadas. Então, mais uma vez, o exercício que a gente precisa ter é buscar por perguntas específicas, que vão ser mais facilmente ou não, né, dependendo do que a gente tiver disponível na literatura, respondidas. E essas perguntas específicas, a gente encontra uma estrutura pré-definida na literatura que pode nos auxiliar a fazê-la. E perguntas diferentes para dúvidas diferentes. Então, a gente pode ter uma pergunta que tem várias dúvidas dentro dela. Na realidade, a gente tem que buscar uma pergunta para cada tipo de dúvida. Daqui a pouco vai ficar mais fácil. Essa estrutura, então, pré-definida, gente, para a realização de uma pergunta científica é a chamada de PICOT, que são as iniciais para alguns grupos de informação que devem ou deveriam estar contidos nessa pergunta científica. Então, só para que vocês... Então, geralmente, vocês vão encontrar na literatura como pergunta PICO, mas alguns pesquisadores alguns autores gostam de acrescentar a letra T ao final aqui dessa estrutura. Então, basicamente, o P ele se refere a participantes ou população, o I a intervenção, o C
a comparação ao procedimento. O O vem do inglês da outcome, que significa desfecho ou resultado, e o T, tempo. Então, quando a gente começa lá no P do Picot, que diz respeito aos participantes, a gente precisa, na pergunta, ter bem definida a população, o paciente ou o problema que a gente quer identificar. Então, a respeito dessas informações, sexo, idade, medicação que utilizou, status de saúde podem ser informações relevantes. Lá no I do Picot, a gente vai discorrer a respeito da intervenção, ou seja, que tipo de intervenção vai ser implementada, ou que tipo de tratamento, né, que vai ser indicado, as indicações para cada um desses tratamentos, ou interesses a respeito de algum tipo de intervenção. A letra C diz respeito à comparação, ou seja, pode ser um procedimento padrão, que é implementado em determinado tipo de terapia. Essa intervenção ela pode ser uma intervenção de comparação referente a outra implementada, ou pode ser simplesmente a aplicação de tratamentos placebo com medicamentos, ou sham, quando a gente fala a respeito de recursos ou equipamentos, mas é tudo a mesma coisa, ou seja, a gente oferece tratamentos que, em tese, não têm objetivo de gerar alteração do quadro para ver como é que vai ser a resposta do grupo, ou simplesmente a não intervenção, ou seja, eu opto por não intervir. Então, vou comparar um tratamento com outro ou um tratamento com nada, né, com nenhum tipo de intervenção. O O do Picot significa outcome, que é o desfecho, que é o resultado esperado, né, com a implementação da terapia, né? Ou seja, o que a gente deseja medir e qual é o impacto na saúde do paciente. Mortalidade, melhora funcional, controle da dor. E por fim o T, que é acrescentado por alguns autores, que diz respeito ao período de tempo necessário para a obtenção do resultado. Então, essa sigla PICOT significa P, considerar a população-alvo, I, considerar o interesse da intervenção ou a área de interesse, o C, comparar os tipos de intervenção ou grupos, o O, obter resultados e considerar os efeitos a serem alcançados com a intervenção, e o T, considerar o tempo necessário para se obter o resultado. E como que seria, então, a pergunta PICOT? Para ficar um pouco mais palpável. Primeiramente, considere a seguinte pergunta aqui e vamos tentar identificar o PICOT. Então, pacientes com dor anterior no joelho vão se beneficiar mais de manipulação ou de eletroterapia no controle de dor em curto prazo? Então, essa é a pergunta que foi feita, partindo então de um tema de interesse, um tema para o qual o pesquisador tinha não só afinidade, como também domínio técnico, e ele fez uma pergunta baseada em um problema que ele precisa responder, utilizando então a estrutura do Picot. Então percebam, pacientes com dor anterior no joelho em vermelho, como está aqui demonstrado, dizem respeito ao P, certo? Participantes vão se beneficiar mais de manipulação ou de eletroterapia. Então, as intervenções são manipulação e eletroterapia. A comparação é justamente manipulação e eletroterapia, manipulação ou eletroterapia. O outcome, o desfecho, é no controle da dor, como está demonstrado aqui em roxo, e o tempo em curto prazo. Guilherme, é preciso ter todos os P's, I's, C's, O's e T's na pergunta? Não, nem sempre. Mas a utilização dessa estrutura nos auxilia muito na formulação de uma pergunta específica, para que o nosso trabalho possa ser baseado e conduzido por essa pergunta, de modo que a obtenção dos nossos resultados, seja de revisão de literatura, seja de resultados de experimentos, possa ser mais efetiva e menos custosa do ponto de vista de tempo e de volume, emprego, né, de trabalho, né, nesse processo. Outra pergunta: qual a eficácia do treinamento muscular inspiratório sobre a pressão inspiratória máxima em adultos com asma? Então, vamos tentar identificar o PICOT. Quando a gente tem aqui em vermelho treinamento muscular inspiratório, nós temos a intervenção, certo?
treinamento muscular inspiratório. Sobre a pressão inspiratória máxima, então pressão inspiratória máxima é o desfecho, é o resultado. Em adultos com asma, esses são os participantes, o P. Percebam que não tem o T e não estou comparando com nenhuma outra terapia em específico. Na verdade, eu estou comparando o treinamento muscular inspiratório com as demais intervenções para algum tipo de efeito na pressão inspiratória máxima em adultos com asma. Ok? Então eu quero ver os efeitos desta intervenção em específico. E se for o caso, eu posso depois discutir com outras intervenções realizadas para, tendo como resultado, como desfecho, a pressão inspiratória máxima em adultos com asma. Ok? Então, mantendo sempre em mente que além das informações do Picot, eu preciso ter em mente as informações do Finer. Factível, interessante, ética e relevante. Ok? Espero que tenha sido um pouco esclarecedor e que a gente possa ir construindo as demais informações aí para a conclusão do projeto, né? Para a chegada aí na organização do projeto com menos sofrimento. Um abraço a todos e sigam aí a parte 2 para que a gente possa continuar desenvolvendo as informações. Um abraço.